Hoje falarei sobre terremotos profundos. Aliás, sobre o misterioso mundo dos sismos profundos. E por que eu chamei assim? Descobertos há um século, ainda hoje causam controvérsias, porque são terremotos de natureza complexa. Aliás, em princípio, nem deveriam acontecer, no entanto, contribuem com cerca de 25% da sismicidade mundial. E onde se localizam? Por que são tão profundos? E como se originam? Simplificadamente, essas são as principais estruturas internas da Terra: crosta, manto e núcleo. 75% dos terremotos acontecem na crosta, que vai de 0 a 70 quilômetros de profundidade, e são denominados sismos rasos. Os 25% restantes ocorrem no manto superior, e se acontecem no intervalo de 70 a 300 quilômetros, são chamados de sismos intermediários, e acima de 300 quilômetros de sismos profundos. Distribuição mundial de terremotos nos últimos 120 anos. É fácil perceber a predominância de sismos rasos, cores vermelha e alaranjada, em relação aos intermediários e profundos, que aparecem em azul claro e escuro. Agora surge uma questão interessante. Sabemos que a crosta é constituída de material rígido, quebradiço, relativamente frio, e quando submetido a tensões, ele deforma e quebra violentamente, produzindo terremotos. Mas, em comparação com a crosta, o manto é quente, pastoso, elástico e não tem rigidez. E como os sismos acontecem por lá? A explicação está na zona de subducção, o Haddad-Benioff. E neste exemplo, a placa oceânica mais densa desliza por debaixo da placa continental mais leve e vai alcançando maiores profundidades dentro do manto. Neste caso, a placa é mais parecida a uma laje comprida, mas que continua relativamente fria, rígida e quebradiça, mesmo penetrando em um meio mais quente. Portanto, é dentro da placa e não no manto que acontecem os sismos intermediários e profundos. Aqui os numerosos sismos rasos que ocorrem na crosta. Os sismos resultantes do atrito das duas placas tectônicas. Os sismos intermediários com focos no interior da laje. Os sismos profundos, também com focos dentro da laje. Notar que há regiões onde eles não acontecem. A zona de subducção ganhou o nome dos dois sismólogos descobridores dos terremotos profundos. A quase totalidade dos terremotos profundos situa-se na região circumpacífica, mas este vídeo abordará especialmente a América do Sul. A clássica imagem da zona de subducção na América do Sul, mas esta feição não se repete com tal formato ao longo do continente. Há variações importantes. Magnitudes dos sismos e tamanho das rupturas variam, assim como os seus mecanismos focais, em função de efeitos compressivos e de distensão. A placa pode mergulhar com ângulos diferentes e apresentar porções sem qualquer sismicidade. Em resumo, um quadro de alta complexidade geológica. Atenção! Eventualmente, terremotos de focos intermediários distantes da superfície podem ser destrutivos, como esse que atingiu a cidade de Chilean em 1939, matando 28 mil pessoas. Porém, extraordinário, sob vários aspectos, foi o terremoto da Bolívia de 1994, com profundidade de 631,3 quilômetros e magnitude 8,2, inclusive gerando dezenas de réplicas. Ele foi sentido nas três Américas. Em La Paz, a 300 quilômetros do epicentro, produziu intensidade 6, que se atenuou por outros países sul-americanos. Extraordinário foi ser percebido por moradores de prédios altos em cidades dos Estados Unidos e do sul do Canadá, até 9.000 quilômetros do epicentro.
A mídia brasileira deu destaque ao acontecimento, enumerando os estados onde o terremoto foi mais sentido na noite de 9 de junho de 1994. No Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, os técnicos descartam a possibilidade de um terremoto com esta intensidade acontecer no Brasil e que na Bolívia o pior já passou. Vão continuar ocorrendo centenas de sismos nessa região, porém a expectativa é que a magnitude seja menor e a intensidade também. Portanto, não será afetado o território brasileiro por esses sismos menores. Por sua enorme profundidade, tamanho e área de percepção, o tremor foi objeto de muitas pesquisas, com conclusões variadas. Considerado um evento múltiplo, isto é, sua ruptura ocorreu através de vários subeventos que se quebraram em sucessão a 1,5 km por segundo, por aproximadamente 45 km. O mecanismo focal indicou falha normal, com plano verticalizado e ruptura propagando-se para nordeste, o que talvez explique sua percepção no hemisfério norte. O terremoto ocorreu na base do manto superior, na chamada zona de transição, onde existem mudanças de fases mineralógicas e a temperatura e a desidratação também têm papéis importantes para ajudar ou complicar o entendimento da formação dos sismos profundos. Exemplos de 4 grandes terremotos amazônicos originados em zona de subducção, os conhecidos sismos profundos do Acre, embora alguns tenham epicentros no Amazonas. O primeiro, em 1963, alcançou magnitude 7,6 e profundidade de 591 km. O segundo foi no Amazonas, magnitude 7,1 e profundidade 558 km. Interessante é o terceiro e o quarto terem magnitudes iguais e surgirem num intervalo de apenas 5 minutos. A diferença de profundidade entre eles foi de 15 km e a distância horizontal 55 km. Eles nasceram do mesmo tipo de falhamento e possivelmente o terceiro sismo disparou o quarto. Outra curiosidade é este trecho da placa apresentar pouco ou nenhuma sismicidade. Terremotos nesta parte do Brasil continuarão acontecendo e cedo ou tarde voltaremos a ouvir falar deles. Como no passado, provavelmente apenas assustarão as pessoas, sem ocasionar danos materiais significativos. Mais intrigante foi ainda esse terremoto acontecido na Espanha em 29 de março de 1954, com foco a 650 km de profundidade. Ele é enigmático pela ausência nas proximidades dos habituais indicadores de sismos profundos, como fossas oceânicas, vulcanismo ativo e zonas de subducção. Então, como explicar esse terremoto? Uma possibilidade seria a existência de porção isolada da litosfera nas profundidades do manto superior, mas que continuou mantendo rigidez e propriedades mecânicas para quebrar-se e produzir sismos de tempos em tempos. Veja que são focos sísmicos próximos entre si e abaixo da cidade de Granada. Após o maior de 1954, com 650 km de profundidade, seguiram-se 2 menores e em 2010 outro terremoto expressivo, magnitude 6,3 a 620 km de profundidade. Eu apresentei apenas uma das possibilidades, pois não se sabe ao certo a origem desses terremotos profundos. E qual o terremoto mais profundo já registrado? Foi no Pacífico Sul em 2004. Embora pequeno, sua profundidade foi enorme, equivalente à distância Brasília-Belo Horizonte. E qual o maior terremoto profundo registrado? Esse de magnitude 8,3, 1/10 maior do que o da Bolívia, com epicentro no Mar de Okhotsk, a oeste da península de Kamchatka. Foi impressionante a área de sua percepção, alcançando locais tão distantes como o Cazaquistão, China, Japão,
Havaí, Califórnia, Canadá, Alasca e cidade de Moscou. Em agosto de 1999, voei de Moscou a Petropavlovsk, capital de Kamchatka, por aproximadamente 9 horas, sempre acima do território russo, onde constatei a imensidão do país. Guarde esse número, 9 horas em jato comercial. No entanto, a onda P do terremoto de maio de 2013 tardou apenas 10 minutos para viajar do foco sísmico até Moscou, mostrando quão velozes essas ondas trafegam pelo interior da Terra, nos proporcionando dados sobre estruturas geológicas que existem lá por baixo. Bem, quase um século após a descoberta dos sismos profundos por Kiyo Haddad, que tive o prazer de conhecer quando eu estudava no Japão, aliás, recordo de sua figura, um senhor alto, na época com 80 anos, ainda de cabelos fartos e negros, e que durante um seminário nos contou algumas de suas descobertas científicas, algo especial que nunca esqueci. Mas, como falei no início do vídeo, a explicação sobre os terremotos profundos é um tema aberto, atraente e que desperta a atenção dos sismólogos, incluindo os brasileiros, especialmente por termos no Acre, uma das regiões do mundo com terremotos bem profundos. Portanto, ainda pairam no ar desafios de décadas atrás a serem desvendados. Obrigado pela atenção, um abraço e até o próximo vídeo.